Só para os senhores terem uma ideia, anterior a isso, houve por parte do Executivo Municipal do Prefeito Daniel Guerra uma proposta ao Conselho Municipal de Saúde para criar em Caxias do Sul um pronto atendimento pediátrico 24 horas. O Conselho Municipal de Saúde rejeitou essa proposta e editou uma resolução. Ele fez o seu papel. Rejeitou e editou uma resolução. E o Prefeito Municipal rejeitou essa resolução, fundamentando os motivos, entre eles só puxando de cabeça. O absurdo de o Conselho Municipal de Saúde colocar como proposta que as crianças fossem atendidas por clínicos gerais e não por médicos pediatras. Mas ela fez a resolução. O Conselho fez a resolução. E o Prefeito, dentro dos dispositivos do Conselho que lhe competiam, rejeitou a resolução do Conselho e justificou o porquê. Nesse episódio, de dezembro de 2017, que a então secretária Deise apresentou proposta, o Conselho até hoje não emitiu resolução. Passado isso, nós apresentamos. Doutora Cássia, secretária, é comum que o Conselho não emita as resoluções ou foi um caso isolado? Júlio Freitas, é comum. Do tempo que eu tenho conhecimento das questões do Conselho Municipal de Saúde, seja como chefe de gabinete ou como secretário da Saúde, a única resolução que eu tenho conhecimento de memória é a resolução em que o Conselho rejeitou a criação de um pronto atendimento de 24 horas pediátrico em Caxias do Sul, totalmente financiado com recursos próprios do município. Doutora Cássia, nesse caso, então, sem emissão de uma resolução, fica o Conselho sem nenhum tipo de ingerência sobre aquele assunto que foi tema da Assembleia? Júlio Freitas, o município fez a sua obrigação, que era pautar o assunto ao Conselho. O Conselho não fez a sua obrigação, que era deliberar sobre essa matéria e emitir a resolução. E aí, cumpre já um esclarecimento. Uma questão aos senhores vereadores, que vai se repetir novamente no Conselho, mas eu já levanto essa questão agora. A população de Caxias do Sul, mais de 500 mil habitantes que dependem de saúde pública de Caxias do Sul, eles ficam à mercê de uma deliberação de um Conselho que não cumpre o seu papel. Não cumpre o seu papel. Sequência. Passado mais de um ano, no dia 24 de janeiro de 2019, então, como secretário municipal de saúde, usando a prerrogativa do artigo 7º do Regimento Interno, juntamente com o artigo 28 do mesmo diploma, convoquei uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, isto é, uma prerrogativa do secretário municipal de saúde, fazer uma convocação extraordinária pela relevância do tema, requerendo uma reunião extraordinária para o dia 6 de fevereiro de 2019, ou seja, eu pedi com 9 dias úteis de antecedência, quando o regimento interno do Conselho Municipal de Saúde me exige 5 dias úteis para usar a prerrogativa que eu tenho de fazer uma convocação extraordinária. Fiz com folga, e isso é importante destacar que nesse momento havia uma confusão do então presidente do Conselho Municipal que havia passado um concurso público em outro município, estava saindo das funções de servidora pública municipal de saúde, mas ainda não havia uma comunicação oficial à Secretaria da Saúde de que ela sairia do município. Eu, por cuidado, por diligência, eu expedi 3 ofícios nessa data. Um para a então presidente Fernanda, me foge o sobrenome dela agora, outro com o mesmo teor para o vice, que é o atual presidente do Conselho Municipal de Saúde, e outro para a presidente do Sinserv, porque os assentos do Conselho Municipal, do qual a Fernanda fazia parte, e o Alexandre fazia parte, eram assentos do Sindiserv. Para que não houvesse nenhum risco de dizer que não foram comunicados com antecedentes do regimento interno do Conselho exigia. Passado isso, eu recebia uma resposta do presidente do Conselho. Me falha a memória. Isso deve estar ali. Estar junto, não sei se foi a presidente do Conselho ou se foi a vice na época, um dos dois. Respondeu dizendo que não acatava a convocação extraordinária e jogava para a próxima reunião ordinária do Conselho a convocação. Esse documento está juntado aos autos. Eu respondi essa negativa no Conselho, ratificando que eu não abria mão da minha competência de poder convocar uma extraordinária, em função da urgência da matéria. Feito isso, que aí eu digo que o Conselho não cumpre seu papel e deixa toda a população de Caxias do Sul à mercê de suas decisões. Também está juntado nos autos do Conselho Municipal, a mesa diretora do Conselho Municipal, o presidente do Conselho Municipal enviou um e-mail do Conselho Municipal de Saúde para todos os membros do Conselho em 5 de fevereiro de 2019, no horário 17h07, convocando para a reunião extraordinária para o dia seguinte, o dia 6 de fevereiro de 2019, às 7h30, aqui nesta sala, com menos de 24 horas de antecedência. Esse e-mail está juntado nos autos. Eu cumpri o prazo de 5 dias. Eu convoquei com 9 dias úteis de antecedência. A mesa diretora e seu presidente fizeram todo o esforço possível para que não houvesse a reunião, mas que não compete a eles. É uma prerrogativa do secretário de Saúde. E mais, convocaram os conselheiros com menos de 24 horas. Eles não cumpriram os 5 dias exigidos pelo regimento interno. Eles, mais uma vez, eu digo a mesa diretora e o seu presidente, mais uma vez, não cumpriram com o seu papel, com aquilo que o seu próprio regimento interno diz. Obviamente, senhores, o que aconteceu? Viemos para a reunião 7h30 da manhã, não teve quórum. Essa foi a intenção deliberada da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde e do seu presidente, não dar quórum. Mesmo assim, não tendo quórum suficiente para que eles deliberassem sobre a matéria, nós fizemos toda a apresentação novamente no programa BS+, do reforço da atenção básica. Por que novamente? Porque quando a secretária Deise era secretária, o Conselho não se manifestou, porque não editou a sua resolução. Então, novamente,
Mais de um ano depois, reapresentamos a matéria e o Conselho fez de tudo para não dar quórum, tanto que convocou os conselheiros com menos de 24 horas de antecedência. Então, juntados aos autos na defesa, todos esses ofícios, a gravação de apresentação que eu fiz no dia 6 de fevereiro, a ata de comparecimento da sessão de Conselho Municipal de Saúde e a apresentação que foi feita naquele dia. Passado isso, senhores, eu volto àquele questionamento que eu fiz novamente para os senhores. A população de Caxias do Sul, mais uma vez, precisaria ficar à mercê dos interesses pessoais e não da saúde pública de Caxias do Sul. O presidente da mesa diretora, que novamente se negou a diligenciar para que nós pudéssemos apresentar a matéria. Ato contínuo, a isso nós, a administração municipal, seguiu com seu propósito de fortalecer a atenção básica e deslocamos à época no dia. Fizemos o fechamento do postão para a reforma no dia 17 de outubro de 2018, porque nós já havíamos firmado um TAC com o Ministério Público Estadual e Federal, onde nós nos comprometemos. Isto é importante também deixar claro. Em nenhum momento a administração municipal firmou um TAC para a abertura da UPA Central em Caxias do Sul. Nós firmamos um TAC com o Ministério Público Estadual e Federal, nos comprometendo que, no período de reforma do postão, para que nós pudéssemos abrir uma UPA Central nível 3 em Caxias do Sul, não faltaria atendimento à população. E assumimos diversos compromissos com o Ministério Público Estadual e Federal. Todos eles entendo que completamente atendidos até o momento, porque em nenhum momento o Ministério Público Estadual ou Federal nos aplicou alguma multa ou tem algum documento nesse TAC que diga que nós não estamos cumprindo com tudo que está previsto lá. Cássia Kuhn. Então, diante dessas suas informações em relação ao item sobre o Conselho Municipal de Saúde, o senhor pode nos ratificar a informação de que não houve cerceamento da participação do Conselho Municipal de Saúde nessa ação? Júlio Freitas. Ratifico minha informação reforçando que cumprimos a nossa obrigação perante o Conselho. Quem não cumpriu essa obrigação foi o Conselho Municipal de Saúde, e diria que o item dessa denúncia que tem o título de desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde, eu digo que é ao contrário, o desprezo do Conselho Municipal de Saúde com a população de Caxias do Sul, com uma matéria tão importante que é a saúde pública. Cássia Kuhn. Secretário, o senhor citou agora a questão de um termo de ajustamento de conduta. Então, o município de Caxias do Sul, a época do fechamento do PA 24 horas. Eu gostaria que o senhor nos dissesse se isso foi antes do fechamento ou logo após o fechamento. Firmou esse termo de ajustamento de conduta? Ele foi antes do fechamento? Passo a palavra ao vereador Alberto Meneguzzi na página... Vereador Ricardo Aneluz, na página 1859. Vai até aqui, depois aqui abre tudo. Bem no início. Senhor Júlio César Freitas, foi firmado antes do fechamento, até porque uma das cláusulas que previa o TAC, que o prefeito municipal firmou antes do fechamento, ele previa que nós tínhamos que fazer. E isso foi exatamente no dia que eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul. Previa que nós tínhamos que fazer uma assembleia com todos os servidores municipais que trabalhavam no postão, para que nós comunicássemos de que haveria necessidade de fechamento do postão para a reforma, de comunicar as novas lotações que eles teriam. E foi uma solicitação do Ministério Público Estadual e Federal, que era a cláusula do TAC, que dizia o seguinte: tem que ser comunicado a todos os servidores. Fizemos a assembleia e comprovamos. Mandamos isso, inclusive, com a ata de todos os servidores do postão que estavam aqui no auditório da Prefeitura. Falamos o que aconteceria e lemos para todos os servidores todas as cláusulas do TAC. Eu li todas as cláusulas do TAC. Previa uma das cláusulas... previa que nós, após comunicarmos servidores que eles seriam lotados nas UBSs ou para alguns outros lugares onde havia necessidade de vagas dentro da Secretaria da Saúde, nós teríamos que respeitar um prazo de 5 dias para que esses servidores pudessem conversar com seus familiares, pudessem tomar a decisão que eles queriam com relação às suas vidas profissionais. Que poderia ser aceitar e buscar uma lotação entre as vagas disponíveis na atenção básica ou em outros lugares dentro da Secretaria da Saúde. Poderia ser não aceitar e se exonerar do serviço público. Mas que esse prazo teria que ser respeitado. Nós respeitamos, nós comunicamos. Se eu não me engano, direitinho, dia 12 de outubro, que foi o dia em que eu entrei na secretaria. Fizemos assembleia com os servidores no dia 17 de outubro, nós fechamos o postão para a reforma e após o dia 17, os servidores tinham que procurar o RH da Secretaria Municipal de Saúde para verificar as lotações disponíveis dentro da Secretaria da Saúde. E havia critérios que foram elaborados pelos técnicos da Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde, junto com os técnicos da Secretaria de Recursos Humanos e Logística da Prefeitura, que tinham critérios de antiguidade no concurso público, tinham critérios, obviamente, pelo cargo de cada um, e aí era a disponibilidade das vagas. Todos esses critérios também de disponibilidade de escolha que os servidores teriam, todos eles também foram, antes de se formar o TAC, foram todos amplamente discutidos com o Ministério Público Estadual e Federal, o que
fez com que os senhores promotores se sentissem confortáveis em assinar o TAC junto com o município. Doutora Cássia Kuhn. Então, podemos afirmar que houve, sim, a conversa e a discussão com os servidores que lá exerciam as suas atividades para que não houvesse prejuízo tampouco em suas atividades profissionais, nem na sua vida pessoal, não é? Senhor Júlio César Freitas, foi dado, procuradora, se a senhora me permite, foi dado o prazo de 5 dias, foi explicado. E é importante também relatar, deixar isso consignado, que o servidor da área da saúde não vou. A senhora, a não ser que seja um agente administrativo que pode trabalhar em qualquer local da prefeitura. Mas o servidor da área da saúde, tirando cargos mais administrativos, ele faz o concurso para a Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul. Ele não faz concurso para o Postão 24 Horas, ele não faz o concurso para o BS tal, ele não faz concurso para o Centro Especializado de Saúde, ele faz o concurso para a Secretaria Municipal da Saúde, e dentro daquilo que cabe à gestão e dentro da necessidade do serviço, é um ato de gestão onde vão ser alocados esses servidores. Tenho dito desde o início a nova alocação e não relotação. Relotação seria de uma secretaria para outra. Dentro da Secretaria da Saúde, servidores concursados da Secretaria da Saúde, é um ato de gestão do secretário, desde que não fira a competência e seu cargo previsto no seu concurso. Doutora Cássia Kuhn, ainda em relação ao termo de ajustamento de conduta, esse termo de ajustamento de conduta, ele vem sendo fiscalizado pelo Ministério Público Federal e Estadual. E de que forma isso vem sendo feita essa fiscalização? Senhor Júlio César Freitas, primeiro, também a cláusula do TAC, a cada 15 dias nós mandamos um relatório dos atendimentos que são feitos na UPA Zona Norte. Esses relatórios que nós enviamos para os 3 procuradores, para as 2 promotoras do Ministério Público Estadual e para o procurador do Ministério Público Federal, são para que eles verifiquem se a UPA Zona Norte está dando conta do atendimento à população. E aí cabe dizer aos senhores o seguinte, em que pese nós sabemos com tranquilidade do mundo que há picos de lotação no serviço, UPA Zona Norte atende mais do que atendia o Postão, com números apresentados ao Ministério Público Estadual e Federal antes do fechamento do Postão. Óbvio que nós sabemos que em determinados dias, em determinadas épocas, nós temos picos de atendimento, que aquelas pessoas que são triadas com pulseira azul de menos complexidade. Ela sim, ocorre sim, de ficarem algumas horas esperando atendimento, mas pessoas que são triadas e classificadas como urgência e emergência, pulseira amarela, pulseira laranja, pulseira vermelha, não há e nunca houve estrangulamento no atendimento ou gargalo de atendimento. Isso é comprovado quinzenalmente dentro do processo do TAC, que o município de Caxias do Sul firmou com o Ministério Público Estadual e Federal. Além disso, nós temos reunião 30 dias, uma cláusula que pedia para nós que nós cumpríssemos. Logo após a assinatura do TAC, os próprios promotores pedem a cada 2 meses, a cada 3, dependendo da situação, para que nós venhamos a sentar e discutir todas as cláusulas de novo. Aquelas que já foram cumpridas, aquelas que estão em cumprimento e aquelas que ainda faltam cumprir. Obviamente que uma das cláusulas que falta cumprir é a abertura da UPA Central. Todas essas reuniões são registradas em atas, todas essas reuniões, elas entram. A gente assina a ata e ainda assina um termo aditivo ao TAC original. E dentre eles, o último aditivo, termo aditivo, que foi o município, se comprometeu em função dos atrasos que houve na obra. Em algumas licitações, nos comprometemos que até o dia 31 de dezembro de 2019 nós abriríamos completamente funcionando a UPA Central nível 13 em Caxias do Sul, tendo dentro da administração do prefeito Daniel Guerra, de 2017 a dezembro de 2019, aberto 2 serviços de urgência e emergências, 2 UPAs 24 horas de Caxias do Sul, as quais não existiam antes da nossa administração. Doutora Cássia Kuhn, o senhor falou que a UPA Zona Norte atende mais do que atendia o PA. O senhor confirma a afirmação de que antes nós só tínhamos o PA 24 horas e no momento em que foi fechado o PA, já existiu o atendimento na UPA Zona Norte que viria substituí-lo durante esse período de organização para a abertura da UPA Centro? Senhor Júlio César Freitas, sim, a UPA Zona Norte, ela foi aberta dia 20 de setembro de 2017. O fechamento do postão ocorreu no dia 17 de outubro de 2018. Nós levamos essa informação para as promotoras e para o procurador. Fizemos um corte do dia setembro de 2018, nós tínhamos 2 serviços de urgência e emergência aberto, o Postão e a UPA Zona Norte. E levamos o relatório. Esse que a gente continuou levando quinzenalmente. Ali, a UPA, quando abriu, em 20 de setembro, ela foi a cada mês, aumentando seu número de atendimento, até porque
A importância de frisar a população tinha, às vezes, um entendimento errado de que só quem morasse na Zona Norte de Caxias do Sul poderia ser atendido na UPA Zona Norte. Nós tivemos que fazer toda uma divulgação também dizendo que não. É um serviço de urgência e emergência de porta aberta para atender todos os cidadãos de Caxias do Sul. Nesse recorte de setembro de 2018, ali nós temos o comparativo de que a UPA Zona Norte estava atendendo mais que a UPA Central. E detalhe, esses acompanhamentos nós fizemos, levamos também ao Ministério Público Estadual e Federal. Era a cláusula do TAC, nós tínhamos que fazer uma comunicação à população do fechamento do postão. Fizemos uma linha de ônibus específica aqui do centro, na frente do postão para a UPA Zona Norte. Fizemos divulgação na imprensa, rádio, jornal, explicando à população quando deveria buscar atenção básica, quando deveria buscar o serviço de urgência e emergência. Fizemos um material assinado junto pelos hospitais de Caxias do Sul, Hospital Pompeia e Hospital Geral, para informar a população. E nós tivemos um aumento da procura dos usuários de 20% nas UBS. E tivemos um aumento de procura dos usuários da UPA Zona Norte também em 20%. Isso demonstrou que parte da população entendeu que, se o caso fosse grave, ela deveria ir à porta de entrada, a porta de entrada deveria ser a UBS. Tudo isso com amplo material de divulgação, encadernados para o Ministério Público Estadual e Federal. Todas as divulgações impressas, recortes de jornal, mídias, de rádio, todo o material foi feito, compilamos. A comunicação da Prefeitura compilou um calhamaço mais ou menos desta grossura de toda a parte da comunicação que fizemos com a população de Caxias do Sul para cumprirmos aquilo que é o essencial, que a população sabe onde procurar atendimento e de que forma. Doutora Cássia Kuhn, secretário, o senhor fala em relatórios quinzenais aos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Em algum desses relatórios houve algum apontamento de que o município não estivesse cumprindo com as cláusulas do TAC, e se houve, qual? Senhor Júlio César Freitas, em absoluto, não teve nenhum apontamento, inclusive porque uma das cláusulas finais diz que o município não cumprir as cláusulas do TAC ou não justificar o seu não cumprimento, e essa justificativa tem que ser aceita pelo Ministério Público Estadual e Federal, o município poderia ser penalizado com uma multa diária. Se não me engano, 500 estava ali. O que acontece? Obviamente, quando nós percebemos que haveria atraso na obra, quando nós percebemos que das 25 licitações iniciadas, e que chegou ao número depois que a Senlic demonstrou que chegou ao número de 40 ou 44, porque teve alguns certames que teve que haver repetição, licitações desertas, licitações que apareceu um licitante e a documentação não foi aprovada. Tem que repetir todos esses certames pelo menos 2, 3 vezes até chegar ao ponto de fazer uma contratação direta, porque não apareceu fornecedor dentro daqueles critérios ou não tinha documentação exigida. Quando nós percebemos que isso ia acontecer, nós sentamos com o Ministério Público Estadual e Federal, fizemos o último aditamento. Tem todo um cronograma, diversos volumes que a Secretaria de Recursos Humanos e Logística protocolou de todos os procedimentos licitatórios. E ali nós firmamos que nós abrimos a UPA até o dia 31 de dezembro. Porque é de interesse da administração municipal, é determinação do prefeito Daniel Guerra que a gente abra ainda este ano a UPA Zona Norte. Doutora Cássia Kuhn, só para recapitular, ali a questão do fechamento do PA. Então, desde o fechamento do PA até a recolocação dentro das unidades dos profissionais, isso tudo, a participação ali do Conselho Municipal da Saúde, tudo isso foi acompanhado pelo Ministério Público Federal e Estadual. Senhor Júlio César Freitas, foi acompanhado, além desses relatórios quinzenais, toda e qualquer informação que as próprias promotores e o procurador nos solicitavam. Além de nós respondermos, fizemos inúmeras reuniões após o fechamento do postão, sempre colocando de forma transparente todos as nossas ações, as nossas dificuldades, mas sempre cumprindo com aquilo que foi estabelecido sempre. Doutora Cássia Kuhn, então, nós podemos considerar e diria, até que afirmar que, diante de não haver nenhum apontamento pelo Ministério Público Federal e Estadual de que tudo foi cumprido conforme determinava o TAC e que, dessa forma, não havia nenhum ato de ilegalidade em relação ao CMS, nem em relação à promoção de serviços dentro das unidades, senhor Júlio César Freitas, em absoluto, e até posso lhe dizer, procuradora-geral, que é o documento 11 que nós anexamos à defesa. Nós mandamos para o Ministério Público cópia da data da apresentação aqui do programa OBS+, cópia da lista de presentes dos conselheiros que estavam no dia e a gravação da apresentação que foi feita. E em 9 de julho de 2019, nós ainda complementamos as informações apresentadas ao Conselho Municipal de Saúde, lá no dia 6 de fevereiro de 2019. Fornecendo um estudo de viabilidade financeira para a abertura da UPA Central 24 horas, contendo as tabelas do plano de implantação e custeio, dimensionando o custo de recursos humanos necessários à operação da UPA Centro,
profissionais contratados de forma seletista e o dimensionamento e o custo de recursos humanos necessários à operação da UPA Centro de forma. Fizemos o comparativo se fossem estatutários, se fossem servidores públicos concursados, com o comparativo da gestão compartilhada que fizemos, que teríamos que fazer em uma modalidade ou outra modalidade. Apresentamos e enviamos essa complementação de informação ao Conselho em julho de 2019 e comunicamos ao Ministério Público, ou seja, em nenhum momento o Conselho Municipal de Saúde ficou sem ter todas as informações do que nós estávamos fazendo. Importante ressaltar também, para esclarecer, o Conselho Municipal de Saúde aprovou a gestão compartilhada da UPA Zona Norte. Existe na UPA Zona Norte uma comissão de fiscalização de atendimento das metas assistenciais. Essa comissão, que tem que dar relatórios trimestrais para verificar quem está administrando a UPA Zona Norte está cumprindo com metas assistenciais que estão previstas no contrato. E essa comissão de acompanhamento, ela emite um parecer, ela se manifesta se favorável à renovação do contrato de gestão compartilhada com aquela organização social que está lá administrando a UPA Zona Norte ou não. Essa comissão ela é formada por 4 ou 5 membros, estou puxando de cabeça, dentre os quais 2 são do Conselho Municipal de Saúde, e esses 2 membros assinam pela renovação do contrato com quem está administrando a UPA Zona Norte. O serviço é urgência e emergência, além do Conselho não cumprir com a sua obrigação com relação à deliberação da matéria com relação à UPA Central, ele é antagônico. Serviço de urgência e emergência na Zona Norte, no centro da cidade de Caxias do Sul, é o mesmo, a modalidade é a mesma, a gestão compartilhada. Numa ele aprova, tem membros da comissão de fiscalização que dão parecer pela renovação e outros eles fazem tudo para não ter quórum para deliberar a matéria. Doutora Cássia Kuhn. Encerrando esse ponto, secretário, eu gostaria de passar agora a questioná-lo sobre outro item que está dentro da denúncia, que fala sobre possíveis ilegalidades na licitação, em que pese a sua secretária não ser a secretaria que faz a licitação, mas eu gostaria que, num primeiro momento, o senhor nos dissesse como participa a Secretaria de Licitação, a Secretaria da Saúde no processo licitatório, porque provavelmente o termo de referência, as questões daquilo que é necessário para a licitação devem ser da sua secretaria. Gostaria de saber como é essa participação dentro da licitação para que nós possamos falar adiante ali de uma possível ilegalidade que foi suscitada. Do senhor Júlio César Freitas, certo, bom, primeira coisa a gente vai precisar separar o que são licitações e o que é o chamamento público para a organização social.